Bom dia, bom dia. Para quem estuda, para quem tem objetivos na vida, não existe hora, não existe dia, não existe semana, não existe recesso, não existe feriado, não existe final de semana. Enfim, sempre tem que ter o estudo dentro de um contexto para vocês. Então, o objetivo é esse, é não parar, é efetivamente não parar. E ontem eu estava lendo um livro que ainda estou lendo, né? O livro do Arnold Schwarzenegger, que até deixo uma indicação aqui para vocês, que foi um ídolo, é um ídolo e vai ser sempre ídolo, principalmente para aqueles da minha geração. Mas mesmo os que não são da minha geração, gostam e já ouviram falar, né? E aí tem uma parte do livro dele que eu achei bem interessante, que a gente costuma às vezes ter objetivos muito grandes num primeiro momento. E ele fala que isso tem que existir realmente, mas que num primeiro momento o objetivo é você ter pequenos objetivos, né? Então ele fala assim: primeiro, determine pequenos objetivos para si mesmo. Não se preocupe com as coisas importantes e mais complexas agora. Foque em fazer melhorias e acumular conquistas a cada dia. Podem ser objetivos de treino, de nutrição e etc. Podem ser objetivos de networking, de leitura ou de organização de casa. Então o objetivo é que você tenha pequenos objetivos a curto, médio prazo, para depois você pensar maior. Então, quando eu falo isso para vocês, é que independentemente de qual seja o objetivo dessas minhas lives, desses nossos encontros, é de que seja para ter uma melhor performance na prova, que na outra semana, amanhã, enfim, isso não importa, para que você consiga a sua aprovação na OAB, para que você consiga a sua aprovação no concurso público, ou para que você tenha uma performance melhor dentro da sua carreira jurídica. Então, não importa a hora, não importa tempo, não importa local. O importante é que vocês estejam sempre em constante evolução dentro da matéria. E aí nessa última live de 2023, eu trouxe para vocês um tema que eu entendo como um tema simples, mas que ele é importante dentro do contexto empresarial do conteúdo programático, que é o nome empresarial. Então, quando eu falo em nome empresarial, primeiro, você tem que formar esse nome empresarial para depois você conseguir registrá-lo. E, consequentemente, com o registro no órgão competente, você vai ter proteção do seu nome empresarial. Então, a primeira parte é que você consiga estabelecer qual que é o seu nome empresarial. E aí, o que é o nome empresarial em si? O professor Fábio Ulloa Coelho, ele dá uma definição bem simples do que seja nome empresarial. Ele fala assim: é aquele utilizado pelo empresário para se identificar enquanto sujeito de uma atividade econômica. Ou seja, o nome, ele basicamente, em resumo, ele identifica o sujeito da empresa. E um pouco mais à frente eu vou tratar com vocês da diferença entre nome empresarial e marca empresarial, que são coisas que podem se entrelaçar, sem dúvida nenhuma, mas que são coisas diferentes. Então, primeiro você precisa estabelecer qual o seu nome empresarial. Primeiro, nós temos 3 espécies de nome empresarial. Primeiro, a firma individual, que é o próprio empresário, é o próprio nome do empresário que vai formar o seu nome empresarial, e algumas pessoas acabam colocando a cidade ao final, acabam colocando o seu CPF, são vários números ali, e agora, pela nova legislação, se eu não estiver enganado, no artigo 35A da Lei 8.934/94, que trata do registro público das empresas mercantis no Brasil, possibilita agora você colocar o seu CNPJ na frente, como uma forma de identificar, como uma forma de diferenciar o nome empresarial de um outro nome empresarial. Então, primeiro, firma individual, que é o próprio nome da pessoa. Segunda espécie de nome empresarial é a firma social, que antigamente era chamada de razão social. Pessoal, eu sempre costumo dizer isso nas minhas aulas e agora não é diferente. Não existe mais a terminologia razão social. Hoje o correto é firma social. E o que também é igualmente importante, a firma social,
ela é formada pelo nome civil dos sócios. Então, um exemplo: Azevedo e Azevedo Limitada, Azevedo e Companhia Limitada, Azevedo e Filhos Limitada. Então sempre vai ser formado pelo nome civil dos sócios. Como uma terceira espécie de nome empresarial, nós temos a denominação social. A denominação social é o que vulgarmente as pessoas acabam falando: ah, esse é o chamado nome fantasia. Tomem cuidado, porque há uma diferença aí dentro da denominação social. A denominação social também pode ter o nome civil dos sócios, mas normalmente tem o ramo de atividade. Isso é uma denominação social. E dentro da denominação social, nós temos também um nome composto por um elemento fantasia. O que é o elemento fantasia? É quando você olha para o nome empresarial e você não consegue identificar os sócios ali dentro. Por quê? Porque aquela expressão é uma expressão fantasia, é uma expressão criada, incapaz de identificar qualquer sujeito do empresário ali dentro. Então, repetindo: firma individual, próprio nome do sujeito; firma social, que são os nomes dos sócios civis que vão constar ali dentro; e a denominação social, que pode ser composta pelo nome civil, mas tem o ramo de atividade no nome empresarial, ou por uma expressão fantasia, quando não há identificação dos sócios ali dentro, e sim ocorre apenas a nomenclatura por uma expressão fantasia. O que é importante nós também estabelecermos uma discussão que, para mim, essa discussão já está obsoleta, ela já está ultrapassada. Por quê? Quando você pega o parágrafo 2º, deixa eu só confirmar aqui para vocês, isso mesmo, o parágrafo 2º do artigo 1158 do Código Civil, o legislador fala o seguinte: de que o ramo de atividade é obrigatório no nome empresarial. Quando você vai para o artigo 35, inciso 3º da Lei 8.934/94, lá se fala que a indicação do ramo de atividade é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. E aí, com todo respeito, você tem uma lei geral versus uma lei especial. Você tem uma lei geral que fala que o nome empresarial deve constar o ramo de atividade, e uma lei especial, que é a Lei do Registro Público de Empresas Mercantis, que fala que a indicação do objeto social ele é facultativo. Ora, se você tem uma lei especial que fala que é facultativo, com todo o respeito, é também facultativo. Na minha opinião, não tem essa discussão. Ou seja, hoje o ramo de atividade é facultativo no nome empresarial. Você pode até pegar dois artigos aí que vocês vão identificar com muita tranquilidade, artigo 1160 e o artigo 1161, que tratam respectivamente da sociedade anônima e da sociedade em comandita por ações. Vocês vão perceber nesses dois artigos de que o legislador já determina que o ramo de atividade não é obrigatório. Então, com todo o respeito, lei geral versus lei especial, você dentro do mesmo tema, com todo respeito, prevalece a lei especial, que determina que o ramo de atividade é facultativo. Outra questão importante: quando você vai formar o nome empresarial, a junta comercial, e aí estou tratando de empresas mercantis, a junta comercial ela vai verificar duas condições. Primeira, a veracidade, e segundo, a novidade. E aí, até um tempo atrás, nós tivemos uma mudança significativa. Particularmente, eu entendi a mudança, mas eu vou tratar delas com você já, mas particularmente eu não concordei com ela. Mas não interessa, é a mudança que está em vigor e ponto final. Olhem só. Quando você leva um nome empresarial, criou um nome empresarial, firma individual, firma social ou denominação social, você vai ter o seu contrato social, por óbvio, o seu estatuto social, e aí você vai levá-lo por meio do seu contrato ou por meio do seu estatuto a registro na junta comercial. Quando você chegar na junta comercial, a junta comercial vai analisar diversos fatores, dentre eles o seu nome empresarial, para evitar que exista um nome falso, princípio da veracidade,
ou um nome que não corresponda à novidade, é um nome inédito, ou seja, que possa causar de alguma maneira uma confusão aos olhos do consumidor. Então a junta comercial vai verificar dois requisitos. Primeiro, veracidade, ou seja, se o nome é verdadeiro. Quem é o empresário que está levando aquele nome a registro? É o Charles? Você é o Charles? Sim, sou o Charles. Ok, primeiro requisito cumprido é o requisito da veracidade. Charles, e se eventualmente o empresário colocar como um elemento fantasia? Aí já é uma outra história, porque você vai ter ali normalmente uma atividade e essa atividade tem que corresponder à pessoa do empresário. Então esse é o princípio da veracidade, o nome não pode ser falso. Segundo requisito, o requisito da novidade. O que é o requisito da novidade? O nome não pode ser igual a outro já registrado. Antigamente, a junta ela proibia nome igual ou semelhante. Agora não mais. Pode ter nome semelhante, mas não pode ter nome igual. Particularmente, discordo. Para mim, a junta comercial tinha que proibir nome igual ou parecido, porque você pode causar uma certa confusão no empresário. Então, automaticamente, a junta deveria também obedecer essa questão também da semelhança, mas hoje não mais. Hoje, a junta comercial vai verificar apenas nomes idênticos. Se tiver um nome igual ao outro, a junta vai negar o registro. Se tiver um nome semelhante, a junta vai aceitar o registro. Aí vem uma questão. Ô Charles, mas se eventualmente a junta comercial ela entender como registrável aquele nome, e eu não concordo, eu acho que de alguma maneira aquele nome está me causando um prejuízo. Eu posso fazer alguma coisa? Sim, você tem duas formas de se opor ao registro de um nome empresarial que eventualmente esteja lhe causando um prejuízo, ou seja, a sua reputação como empresário, ou até mesmo, que acontece muito na prática, a chamada concorrência desleal. O empresário cria um nome empresarial semelhante, parecido com o seu, por isso que eu fui contra essa alteração. Repito, ela existe, eu fui contra, mas paciência, é o que nós temos para hoje, mas que eventualmente esteja causando uma concorrência desleal. Quais são os caminhos ao empresário prejudicado? Primeiro, você tem um recurso administrativo a ser promovido junto ao DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, que é um órgão mais federalizado que fiscaliza o registro das empresas no Brasil. Então você tem esse recurso administrativo e se ele não for suficiente, você pode promover uma ação judicial. E aí o que é mais interessante dessa ação judicial? Na forma do artigo 1167 do Código Civil, essa ação pode ser promovida a qualquer tempo. A ação é imprescritível. Aí vocês devem estar pensando assim, Charles, mas por que a ação é imprescritível? Por um simples motivo, porque envolve direito da personalidade. Porque envolve discussão, afronta ao seu nome empresarial. Por isso que envolve direito da personalidade e você pode promover essa ação a qualquer momento. Então, repito, você teve problema com o registro do seu nome empresarial, você tem dois caminhos, um administrativo e um judicial. Administrativo junto ao DREI e judicial envolvendo o uso indevido de um determinado nome empresarial. E aí, relembrando, essa ação pode ser promovida a qualquer tempo. E aí, fazendo um link com a questão do direito da personalidade, tem um artigo que é muito interessante do Código Civil, que é o artigo 1164. Olha só a redação dele. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Então você não pode vender o seu nome empresarial. Tamanha é o seu caráter personalíssimo que você não pode alienar o seu nome empresarial. E aí no parágrafo único ele dá uma, como que eu posso dizer, ele quebra essa regra mais rígida, só que ele determina uma forma de alienação. Olhem só, o adquirente de estabelecimento por ato entre vivos pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante,
precedido do seu próprio com a qualificação de sucessor. Gente, com todo respeito, particularmente, eu nunca vi isso na minha vida. Então você tem uma empresa X Limitada, o nome da empresa passa a ser X Limitada, sucessora de Y Limitada. Isso não existe. Por que eles fazem isso? Exatamente para validar o caput do artigo 1164, que trata de que o nome empresarial é inalienável, você não pode vender. Por isso que quando você for criar o seu nome empresarial, faça a opção por uma denominação social, elemento fantasia. Porque você consegue fazer a sua alteração dentro do contrato, com cessão de cotas, com cessão onerosa de cotas, como exemplo, e aí você mantém aquele nome empresarial. Não é uma venda de nome empresarial, até porque a legislação veda. Mas ao mesmo tempo você fazendo uma cessão de cotas, uma compra da empresa, automaticamente você mantém o seu nome empresarial. Se você possuir uma firma social ligada ao seu nome empresarial e eu vendendo as minhas cotas a alguém, esse alguém não pode manter Charles Azevedo no nome empresarial, Azevedo e Azevedo. Automaticamente ela vai ter que mudar o seu nome empresarial. Por isso que a denominação social ela é muito recomendada no momento da formação do nome, porque, entre aspas, há uma impessoalidade dentro da qualificação, dentro da formação do nome. Então, muita atenção a esse artigo 1164, que trata da inalienabilidade do nome empresarial. E aí, já caminhando para o final do nosso último encontro de 2023, eu trago para vocês algumas diferenças entre nome empresarial e marca. E aí, muita atenção. A primeira delas é a questão do que a marca identifica o produto ou o serviço. Já o nome empresarial identifica o sujeito da empresa, que eu já havia mencionado para vocês anteriormente. Outra diferença, a amplitude da proteção. Olhem só, a partir do momento que você registra a marca, você tem um órgão específico que é o INPI, que aí já linkando com uma terceira diferença, que é o órgão de registro. Você registra a marca no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e a sua marca vai ter naturalmente, ela vai ter a sua marca proteção nacional e até internacional, dependendo do país que for signatário da Convenção de Paris. Então você vai ter proteção em todo o país e até fora dele, dependendo da circunstância. Quando você fala do nome empresarial, o nome empresarial tem proteção estadual, dentro da jurisdição do Estado, tanto que você registra na Junta Comercial do Estado de São Paulo, na Junta Comercial do Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. E todo mundo sabe que a Junta Comercial lá tem uma jurisdição estadual. E aí sempre vem uma pergunta, Charles, ok, maravilha, tenho proteção do meu nome no respectivo estado de registro, mas caso eu queira ter proteção em outros estados do país, como é que eu tenho que fazer? Você tem duas opções. A primeira, ou você monta filiais nesses estados, e aí automaticamente você vai gozar de proteção do seu nome empresarial nos respectivos estados do país, que eu acho um pouco até custoso demais e muito burocrático você ter que montar filiais para se conseguir a proteção do seu nome empresarial. E aí o que me parece mais viável, mais digestivo, né? Vamos assim considerar. Existe a possibilidade de você promover pedidos específicos de registro. Aí você junta com uma certidão, esse pedido, uma certidão da sua sede. Então vamos dar um exemplo aqui. A sede da minha empresa é São Paulo. Eu quero ter proteção em todos os estados do país. Eu vou fazer pedidos específicos nas respectivas juntas e você juntar nesse meu pedido específico uma certidão expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. E aí me parece muito mais fácil eu conseguir a proteção do meu nome em todos os estados. Só que eu corro um risco de, um exemplo, chegar para fazer esse pedido na Junta Comercial de Minas Gerais e já ter um nome empresarial igual ao meu. Aí eu não consigo fazer o registro porque o que interessa aqui é a anterioridade.
É o registro, né? Efetivamente o registro do nome empresarial registrado na respectiva junta comercial. Mas me parece ser um caminho muito mais fácil para conseguir a proteção do meu nome no país inteiro. Uma outra diferença é de que o nome empresarial ele tem uma proteção independentemente do ramo de atividade. Já a marca tem uma proteção específica de produtos ou de serviços. E uma última diferença, que é a questão do prazo de duração. A marca tem duração de 10 anos e você pode renovar de 10 em 10 anos. E aí já o nome empresarial, ele tem prazo de duração, prazo de proteção por tempo indeterminado. Ou seja, enquanto você mantiver o seu registro na junta comercial, você tem prazo, você tem proteção. Então o prazo é indeterminado. Já da marca é determinado de 10 dias, mas você pode automaticamente promover renovações de 10 em 10 anos. E por último, uma última observação é a questão do prazo para se discutir eventual violação da marca. Olha só, se vocês pegarem a súmula 143 do Superior Tribunal de Justiça, e essa súmula 143 do STJ, ela conversa com o artigo 225 da LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279 de 1996. Então, ratificando, reiterando, súmula 143 do STJ conversa com o artigo 225 da LPI. O que é essas, tanto a súmula quanto o artigo, eles determinam que quem se sentir lesado pelo uso indevido de uma marca empresarial tem o prazo prescricional de 5 anos para promover essa ação. Então, muito cuidado. 143 do STJ, súmula, artigo 225 da LPI. Me senti lesado pela violação da minha marca. Eu tenho 5 anos para promover essa ação de reparação de danos, perdas de danos, anulação da marca registrada, enfim, 5 anos. Já o nome, como eu já havia mencionado anteriormente para vocês, por força do artigo 1167 do Código Civil, a ação é imprescritível e poderá ser promovida a qualquer tempo. Ok? Então, pessoal,